já há alguns anos que várias companheiros aqui da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte, da FETAP, enfim, outros companheiros da CONTAG, eu trabalhei alguns anos na CONTAG, tinham essa preocupação, que essas lutas fossem registradas. Então foi a partir de uma ideia do José Francisco da Silva, que dirigiu a CONTAG há muitos anos, que nós começamos a trabalhar isso, depois aqui junto com Sebastião Menezes, com José Rodrigues, né, que foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Norte. Começamos a ver como registrar essa memória, né? Surgiu então a ideia de se realizar eventos nos estados, reunindo lideranças ou assessores ou pessoas que apoiaram, instituições que apoiaram a luta ao longo desses anos. E, sobretudo, é importante se lembrar que essa movimentação de trabalhadores não começou hoje nem ontem. Isso vem de muito tempo, se envolveu o esforço, envolveu o sacrifício, envolveu vidas, né, de toda uma coletividade. E envolveu pessoas, instituições com ideias diferentes. A luta pelo sindicato começou na década de 50. Não é? Tanto é que tem alguns sindicatos que nasceram nessa data, por exemplo, Barreiro, não é? Lajedo, Vitória de Santo Antão, Limoeiro, foram os primeiros sindicatos. Em 1960, 61, aí os padres que acompanhavam a gente, aí disse, agora a gente vai precisar da ajuda de vocês para fazer o trabalho de evangelização diferente. Que trabalho é esse, padre? É o trabalho de orientar os trabalhadores para se organizar. Aí chamava os trabalhadores dos engenhos, alguns já estavam na periferia, né? E começamos a fazer esse trabalho de orientação, entendeu? A estratégia era a gente rezar o terço, entendeu? Chamar o pessoal para rezar o terço. A estratégia que a igreja passou para nós era essa. Vocês não vão dizer que é reunião de sindicato para dar direito, essa coisa toda para os trabalhadores, não. Aí, se fato souber, acaba no outro dia. A organização do sindicalismo rural é a apanha de algodão. Quando a gente chegava no roçado, o pessoal apanhando algodão, que a gente levava a ideia da organização, da sindicalização rural, isso era um impacto muito forte. Porque ele sabia que a oposição, a primeira pessoa com quem iria contrapor era com o proprietário, era com o patrão dele, que ele conhecia. E, até então, também votava no candidato do patrão, a tempo da chapinha. Que o voto era tão secreto que o morador não sabia em quem votava. Pegava a chapinha pronta e botava na urna, sem saber que estava votando, em quem votar, porque era o candidato do patrão. Então tinha toda essa relação. Quando a gente criou o primeiro sindicato, a associação, para pedir a carta sindical, para pedir a legalização do sindicato, isso levava um tempo, e a coisa ia acontecendo. O patrão botando para fora, porque não queria ele em coisa de comunista. E nós passamos a ser comunistas. Aí a gente foi se animando, e a gente foi criando o sindicato. A própria igreja descobriu que tinha lei já existia lei que dava direito à sindicalização rural, mas ninguém nunca mostrou. O sindicato de Barreira é dessa época. Teve uma liderança lá combativa e fundaram o sindicato. Mas o sindicato sozinho não tinha condições de fazer nada, entendeu? E as ligas camponesas abafaram, porque elas tinham o espírito de luta do pessoal das ligas era muito forte.
entendeu? E aí, muitos, Júlio Santana, Maria Celeste, Jeremia, que era dessa parte da Mata Norte aqui, eles conheciam muito o João Pedro Teixeira, que é lá da Paraíba, um grande lutador. João Pedro começou uma luta mesmo de dia à noite. Tinha momentos que ele chegava em casa, me abraçava, ficava abraçado comigo e dizia que iam tirar a vida dele, que iam tirar. E nossos filhinhos ficavam tudo chorando em volta dele e de mim. E se eu, quando tirasse a vida dele, se eu assumir o lugar dele na Liga Camponesa. No momento que eu vi ele assassinado, peguei na mão dele e disse: João Pedro, eu vou assumir a sua luta para o que der dinheiro. E assumi a luta, a presidência da Liga Camponesa de Sapé. A última vez que chegamos a ver meu pai foi no dia 6 de setembro de 64. Nesse dia meu pai chorou. Minha mãe perguntou a ele: Pedro, quando é que você sai? Ele disse: eu não sei. Major Cordeiro quer que eu diga coisas que eu não sei. Então, assim como o companheiro Assis Lemos disse, que João Pedro disse: eu vou mofar aqui. Meu pai também acho que a partir dali achou que ia mofar ali. E quando eu vi o jornal também, eu não tive a menor dúvida, eu sabia que aquele homem era o meu pai. Pela composição física dele, pela composição física de João Alfredo, que eu também conheci João Alfredo, então eu não tive a menor dúvida. E nos pulsos de meu pai tinha arame farpado. Sempre fizeram ele passar por ladrão, porque o jornal dizia assim, tinha uma manchete: Esquadrão da Morte executa mais 2. Nunca conseguia falar com ele. Depois de quase 3 meses foi que eu consegui falar com ele. Aí com pouco tempo ele saiu, foi para casa. Com 15 dias ele foi preso de novo. No jornal, quando apareceu o jornal, eu conheci pelo jornal. Eu conheci pelo short que ele tinha de diversas cores, cheio de uma listrinha. E no jornal era preto e branco, mas o jornal, o meu irmão era bem escurinho. Na parte que era meu irmão, era uma parte mais escura. O seu Pedro Fazendeiro tinha uma perna mais curta do que a outra. Eu conheci pela perna do seu Pedro Fazendeiro, porque a perna era encolhida. Eu falei: esse é meu irmão. E até hoje eu não sei a notícia do meu irmão. Tem que criar 5 sindicatos no mínimo logo, porque só pode criar uma federação se tiver 5 sindicatos. E quem vai coordenar isso no Estado, se não tiver uma federação? Aí eu perguntei ao padre: já tem lei para isso? Ele disse: tem a lei aí. A lei 1607, é de 1907. Pensou em Caruaru, porque as ligas camponesas estavam avançando também para o Agreste. E a ideia da igreja era criar um sindicato, e naquela época a lei permitia base territorial em vários municípios. E a ideia da igreja era contrapor, né? Porque a Liga Camponesa dizia ou na lei ou na marra. Aí na lei ou na marra metia medo, né? Metia medo. E a gente dizia, não era na lei ou na marra, era na lei. Bom, vamos trabalhar na lei. 62. Aí disseram: vamos trabalhar para criar essa federação logo, porque sem a federação não tem como articular o Estado, não. A federação é que vai articular o Estado. Porque a federação articulando o Estado, ela fazia a coordenação das lutas, né? Aí foi criada a federação em 6 de junho. No dia da fundação da federação já tinha 5 sindicatos já com carta sindical, que era isso que eu falei, né? Era Barreiro, Vitória de Santo Antão, Caruaru,
Lajedo e Limoeiro. Esses 5 sindicatos são as raízes da federação. Mas no dia 6 de junho, a gente já contava lá com a presença de 17 sindicatos. 6 criados oficialmente, né, e os outros que estavam em andamento já, os processos. Né. Foi em 62, foi quando foi criado a FETAP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. A FETAP foi criada assim com o objetivo de representar, defender e coordenar os sindicatos rurais. Então, uma vez criada a FETAP, em 62, já em 63, a FETAP coordenou a maior greve até então aqui na Zona Canavieira do Estado de Pernambuco. Paralisamos toda a usina e engenho. Assim, isso é quando Miguel Arraes foi eleito, né, em 62, assumiu em 63, né, 63, foi quando surgiu o Estatuto do Trabalhador Rural, né, para cobrir os direitos da gente que não tinha até esse momento não existia. Então, trabalhamos 6 meses na diária, devagarzinho, para forçar o patrão sentar e fazer aquele acordo do campo. O acordo do campo foi que veio uma tabela de tarefa, né, a tabela de tarefa que disciplinava o peso da cana, disciplinava assim a limpa do mato, disciplinava todo o trabalho do campo. O golpe de 64 desestruturou os sindicatos e os trabalhadores também. Desapareceu muitos trabalhadores, principalmente aqueles diretores que tinham ligação com as ligas camponesas. Os que tinham ligação com a igreja foram mais protegidos. Aí todo mundo pergunta, e por que isso? A igreja era a favor do militarismo, era a favor dos usineiros? Por quê? Não, a igreja tinha uma estratégia de lutar pelo salário, também pela reforma agrária, mas era outros direitos, não era só a terra que a Liga Camponesa dizia reforma agrária na marra, né? A gente não usava essa expressão. A Paner se associa à Rádio Jornal do Brasil para apresentar... Um milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
amigos de Minas, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arraes. Muitos trabalhadores foram perseguidos, lá do Engenho Bela Rosa mesmo, de 12, que carregaram de meia-noite para 1h da manhã, ensacado, então só voltou 5. Dos 5, então só permaneceu 1 no engenho, e o resto se arribaram para não morrer. Os sindicatos ficaram intervidos, sem poder fazer nada, porque eles trouxeram gente do governo, do Ministério do Trabalho, sindicato que não tinha, gente que não tinha ligação com os trabalhadores. E assumiram os sindicatos da gente. Só aqui na zona da Mata de Pernambuco já havia mais de 30 sindicatos e 30 foram intervidos. A CONTAG também teve esse processo, a FETAP. Então isso enfraqueceu muito. Não é que os outros estados não tiveram um papel importante de destaque, mas aqui no Nordeste começou de uma forma maior e primeiro até pelo estado de Pernambuco. Então Pernambuco foi um dos estados assim muito massacrado, um massacre muito violento. O fato é que aos pouquinhos foi se ganhando algum fôlego, algum espaço para continuar esse trabalho de reorganização do movimento sindical, de retomada dos sindicatos, né? E a legalização desses sindicatos, as eleições via trabalhador, né, do sindicato, e afastando as intervenções. Isso demorou um tempo, não foi questão de um ano. Isso durou seguramente uns 3 anos, né, de 64 a 67. Seguramente uns 2 anos, né? Isso fez com que o movimento sindical fosse penetrando mais, fazendo seus cursos de capacitação sindical e retomando as direções sindicais, colocando o sindicato na mão dos trabalhadores. Esse processo, eu fiz parte dele ainda no sindicato e depois, em 66, eu fui eleito secretário da Federação, secretário-geral da Federação. Eu fui convidado pelo Euclide e nessa altura já tinha, nessa reorganização do movimento sindical, já tinha um companheiro de Palmares, que é um camponês, Sebastião. Foi quando surgiu a ideia de buscar o caminho da justiça do trabalho, de fazer a ação coletiva para a justiça, ação plurima que eu chamava. Em vez de ser se é uma usina, um engenho da usina, que tem 70, 80 trabalhadores, a fazer uma petição cobrando 13º mês de um trabalhador só, não tem sentido. Aí reunia-se tantos trabalhadores, fazia-se um processo só, e isso funcionou direitinho. Aí começou-se a abarrotar a Justiça do Trabalho de processo, ação plurima, entendeu? E era um direito líquido e certo. Estava ali, 13º mês não foi pago, as férias não foram pagas, diferença de salário, isso a Justiça não tinha como se negar a conceder esse direito. Agora, isso ajudou depois a gente conseguir ampliar a estrutura da Justiça do Trabalho. Mas aí você ampliou, quase que dobrou a quantidade de juntas. E engraçado, isso aconteceu muito mais na região canaveira do que na cidade. Então foi um período assim muito exigente e haja treinamento, quer dizer, pegava o direito trabalhista, Estatuto do Trabalhador Rural,
Pegava a luta da lei, a garantia do sítio também. Isso vai normalmente criando um pouco mais de ânimo nos trabalhadores, entendeu? Na medida em que a federação vai assumindo mais o seu papel de defesa, o seu papel de representação, o seu papel de orientação, e vai à imprensa, faz as denúncias, a diretoria assina, seu papel de coordenação dos sindicatos nas assembleias, seu papel de palestra, de animação nos cursos. A princípio eu não acreditava nisso, mesmo porque eu era secretário da federação, não era presidente. Euclides já era vice-presidente da Contag. E terminou a gente aceitando a ideia de candidatura para a Contag. Claro que apoiado, assumido pelos companheiros que estavam colocando o meu nome. A partir dessa experiência de retomada da organização sindical de Pernambuco, a partir dessa motivação também dos companheiros do Rio Grande do Norte, que tinham um trabalho decente lá no Rio Grande do Norte, lá no Ceará também tinha companheiros bons, lá no Ceará, que não estava na federação, mas tinha companheiros bons, Paraíba, e Rio de Janeiro já estava com a gente, os 6 que já estavam com a gente. E a gente tentou ir integrando as outras federações, né? Em muitos lugares funcionava todos na mesma sede. A sede da Federação dos Trabalhadores, aqui, funcionava a Federação dos Trabalhadores Rurais, a Federação dos Pequenos Proprietários e a Federação em Construção, a dos Agricultores na Agricultura e Seminar. Agora, quem eram essas figuras? Eram os mesmos, praticamente, né? Tanto que o que valeu de verdade foi a similaridade. Quer dizer, você tem, o pequeno agricultor tem uma diferença, o assalariado tem uma, o meio tem uma. Mas ele tem umas coisas em comum, que é a exploração do dono da terra e a falta de políticas públicas para atender aquele que era proprietário. Então, tem uma similaridade de condições de vida. E isso foi, a partir desse debate de 68, que foi o grande plano de integração, para garantir de que, mesmo tendo diferença, um briga por salário, o outro briga pela meia ou não pagar a meia, o outro briga por ter política agrícola, ter um crédito, mas ele tem uma similitude de condições de vida, que é a exploração do poder do Estado contra os mais humildes, e mantivemos até hoje dentro do mesmo sindicato. Não um sindicato único na expressão de uma coisa unitária sem sentido. Era unitária com um objetivo político muito claro, de ter força, aglutinação de força na luta estruturalista que mudar a estrutura agrária brasileira e, consequentemente, influenciar nas políticas econômicas. Infelizmente, não tivemos força suficiente, a ditadura foi muito mais forte. Ele convidou todo mundo para participar do encontro, para traçar uma programação, e melhorando a ação sindical, reestruturando o movimento sindical. Tanto no município onde tinha federação, como também criar a delegacia da Contag, nos estados que não tinha ainda, para criar sindicato. Foi o caso de Minas, o caso de Santa Catarina, o caso de Goiás, e por aí vai. Esses outros estados todos que na região norte, que não tinha, e Piauí, Maranhão, Pará, que não tinha organização sindical, se partiu para tirar uma programação para estruturar o movimento sindical nesses estados. E Zé Francisco logo em seguida teve, ainda em 68, um encontro em Genebra, um encontro da OIT. E nesse encontro da OIT, teve uma audiência com o Papa, porque a Anunciatura Apostólica do Brasil foi procurada pelo movimento sindical, e junto com outras forças,
né, da igreja, alguns bispos, e que facilitaram essa audiência da CONTAG com o Papa. As fotos estão ali para a gente ver, né? E Zé levou um documento contando todo o drama que os trabalhadores estavam sofrendo aqui, as violências que a classe trabalhadora do campo estava sofrendo no Brasil e como é que a CONTAG estava trabalhando e quais eram as bandeiras de luta da CONTAG. A maior impulso do movimento sindical saiu de uma animação que a gente veio de volta, avaliando quando a gente saiu do terceiro congresso da CONTAG realizado em Brasília. Nós fizemos no ônibus da Israel, da Zé Paulo, da Beija-Flor, da Zé Rodrigues, que a gente veio no ônibus, fazendo uma avaliação e fazendo uma programação para o trabalho, para aumentar a reclamação trabalhista e os sindicatos também trabalharem mais em conjunto, um reforçando a luta dos outros. E com isso, a gente tinha um grupo de 6 sindicatos aqui na frente, que foram os que se reuniram, fomos puxando outros, fomos chegando outros, e chegou a campanha salarial de 79. Revoltado com o que estava sofrendo os sindicatos, né? Com tudo que estava acontecendo na Zona da Mata, os trabalhadores falavam no direito de fazer greve de novo, voltar a fazer greve e tal. Mas como fazer greve de novo? Como a gente vai fazer greve de novo? Porque aí os patrões vão em cima e a gente não vai ter condições. Tem que ter um instrumento que legalize isso. Aí os advogados da FETAP descobriram que foi outra estratégia também do golpe militar, criar a lei de greve. A lei 4330, ela mandava que o sindicato, ou seja, a entidade que fosse fazer greve, teria que botar um edital 8 dias antes para avisar os trabalhadores e os patrões num grande jornal de circulação. E a gente fez. Quando a gente fez isso, o delegado do trabalho era Romildo Leite. No outro dia saiu na página do jornal que ia chamar os 2 sindicatos para serem punidos porque estavam incentivando os trabalhadores a fazer greve sem lei, sem permissão da Delegacia do Trabalho. Então, os 2 sindicatos, partindo na frente, fizeram assembleia. E aí já queria negociar, mas os patrões não queriam negociar. Achavam que a gente não parava. Aí o Agapto, que era o mais afoito da turma, disse: Romeuzinho, São Lourenço da Mata, amanhã está tudo parado, porque estão esperando a gente lá no sindicato e aí você vai também, a gente vai para lá. E amanhã tem greve em São Lourenço da Mata. Aí olharam para mim: e tu, Beija-Flor? E o meu sindicato mais devagar, poucos meses na presidência, sem a luta dos companheiros da minha diretoria, mas
eu ainda tinha quase 3.000 trabalhadores lá na porta do sindicato esperando essa decisão. E a gente, depois que saiu de São Lourenço, a gente foi para Pau d'Alho e a decisão foi essa também. E aí, no outro dia, estava tudo parado. Estava tudo parado e os patrões doidos, querendo matar todo mundo, capanga armado. Eu nunca vi tanto revólver, tanta espingarda 12, tanto rifle. Nas entradas das cidades, a gente não podia, nas entradas dos canaviais, a gente não podia fazer um piquete. Houve tiroteio lá em São Lourenço da Mata, foi bala para todo canto. Que essa violência só veio parar mais um pouco quando a gente fez uma denúncia e tiramos açúcar com gosto de sangue. Esse documento revelava as grandes violências que acontecia na zona canavieira de Pernambuco. E aí, quando vai chegando os trabalhadores, começou também a chegar a polícia, que era ali na frente do sindicato, bem perto lá. Começou a chegar a polícia e foram para o sindicato, cada uma com um cacete desse tamanho, cercaram a frente do sindicato, essa greve de 74, 79. Cercaram a frente do sindicato todinha. Eu que estava mais alto, tem um birô na rua, para fazer a assembleia na rua, conforme a gente fez o edital. O voto, como é que foi o voto? Sim ou não, né? Ia sim ou não. O trabalhador ia para a cabine com a senha, sim ou não, quer a greve ou não quer. A senha verde era sim, e a senha amarela era não. Estava dentro do envelope, botava na urna. Entendeu? Aí ia contado os votos na urna. Se a maioria fosse sim, estava aceitando a greve. Se a maioria fosse não, não aceitava a greve. Então a maioria aceitou a greve, botando sim. Com 7 dias de greve, a gente teve a vitória dos trabalhadores. E a vitória dos trabalhadores a gente comemorou com muita carne, cachaça e forró. Foi a primeira greve depois do golpe de 64, que houve no campo, foi essa primeira greve no campo, 79. E a segunda greve no país, que a primeira, antes de nós, só quem fez foi o metalúrgico de São Paulo. E em 79 fizemos nós, em Pernambuco, foi a segunda greve do país, e a primeira no meio rural. A partir de 79, na verdade, antes a violência existia, mas não aparecia. E a partir das negociações coletivas, dessa greve 79, conseguimos naquela época um reajuste de salário de 53% em cima do salário mínimo, que era o salário que o pessoal recebia, salário mínimo, era salariado no setor gravadeiro. A gente teve um reajuste de 53% e uma regulamentação da tabela tarefa, tabela de produção. Vamos, companheiros, vamos lutar, a vitória é nossa, vamos conquistar. Vamos, companheiros, vamos lutar, a vitória é nossa, vamos conquistar. Dê a mão ao seu companheiro, vamos juntos a lutar, abraçar, como prova de amor verdadeiro, defender os direitos sem parar. Vamos, companheiros, vamos lutar, a vitória é nossa. A classe trabalhadora realmente ficou bastante, não digo, bastante revoltada, podemos assim dizer, com essa atitude patronal demonstrada na manhã de hoje.
entende os trabalhadores que a sua reivindicação independe do atendimento dos patrões, dos seus preitos ao governo. Os trabalhadores entendem que trabalha para a classe empresarial. E essa classe empresarial é quem tem que atender a sua reivindicação. Não depende dos seus preitos conseguidos pelo governo. A decisão dos trabalhadores, dos dirigentes sindicais aqui presentes, é voltar a seus municípios, reunir os comandos de greve em cada município e informar para eles o que está acontecendo e manter a base mobilizada para a deflagração da greve se não se chegar a uma convenção. Para que, se os patrões não vêm atender a reivindicação aprovada pelos trabalhadores, como já disse, que são as suas conquistas, então os companheiros terão de dar a sua resposta em massa. E essa resposta em massa será realmente parando, fazendo greve. Vou ler aqui os direitos dos grevistas, para vocês ficarem sabendo muito bem como é que vocês estão fazendo greve. Porque se chegar aqui, pesquisa de usina, pesquisa de exército, pesquisa de polícia, pesquisa de aeronáutica, que o ano passado até um aviador, né, o capitão da aviação veio pesquisar a greve de campo, né? Seja quem for, se chegar aqui você diz, coronel, doutor, por que a gente está fazendo greve? Primeiro, para que o patrão assine esse direito da gente aqui, aumento de salário, preço marcado e justo na cana solta, a gente vai acabar com o roubo da cana solta. Você pode dizer que eles estavam roubando a cana solta? Posso. Por quê? A gente estava tirando, era 5 toneladas e 4 toneladas para poder ganhar um salário. Não é roubo não, doutor? Já pensou? Também o advogado nosso, Dr. Romeu, e ao lado dele, José Francisco da CONTAG e José Rodrigues da FETAP. O juiz chamou também todos os representantes dos 45 sindicatos da Zona da Mata. Como está é que não pode ficar. Não se pode deixar o trabalhador de campo dialogar diretamente com o senhor de engenho ou o senhor da usina, porque ele leva uma desvantagem muito grande. Então, nesse caso, está pelo menos partindo para uma solução. Pode não ser no momento a ideal, mas é um ponto de referência para futuras negociações. E por isso eu difiro. Acompanhe. O dissídio coletivo conseguido com a greve de 82. Quer dizer, a tabela do nosso dissídio conseguido com a nossa greve. O salário mensal, companheiro, o salário por mês vai ser de 28.243 cruzeiros e 15 centavos. E o preço a partir da nossa luta, o preço é o preço da nossa vitória, porque fomos nós, unidos, trabalhadores do Estado de Pernambuco, que conquistaram. Cana solta queimada por tonelada, de 5 a 8 quilos. Quando se pesa aquela braça, né? Pesa-se uma braça e só multiplica a esteira toda, não é isso? No caso da cana solta, de 5 a 8 quilos. Vai ser. Ela é 471 cruzeiros e 30 centavos a tonelada. E os conflitos se acirraram, né? Pelo sertão, pela mata, pelo agreste. E essa área da fazenda Tabu de Surubim foi a primeira do nosso agreste a ser desapropriada à base de muita resistência, de muita perseguição, de muita mobilização, de muito medo, de muito terror. Os políticos todos contra a gente, né? Tivemos apoio da Igreja Católica na época e foi isso a luta pela terra. Mas a violência dos trabalhadores, dos agricultores familiares do estado de Pernambuco, ela sempre foi muito acirrada, desde o início do movimento sindical, que matava mesmo, né, que matava lideranças,
né? Como já citei, só daqui do Polo de Surubim, eu cito 4 lideranças. Miguel Farias, presidente do Sindicato de Surubim, Antônio Eleutério, que também era uma outra área de conflito de Cruzeiro da Caiana, que assassinaram, Vanduí, aqui bem vizinho a gente, aqui de Aliança, e Deocláudio Pereira, do município de Passira, Polo de Surubim. Dizem que o dia 13 não é data verdadeira pra transmitir o azar, canto uma ave agoreira. Mas pra Margarida Alves o azar foi sexta-feira. De 6 para as 7 horas da sua casa modesta, ouviu chamar lá na porta, ela é educada e honesta. Foi atender o bandido que deu-lhe um tiro na testa. Quando chegou esse dia, né, fatídico na minha vida, ela tinha chegado justamente de Guarabira, né, de uma reunião com os trabalhadores. E eram umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Eu estava na rua brincando, né? E de repente ouvi aquele estampido, aquele tiro, né? E automaticamente eu olhei em direção à minha casa e vi algumas pessoas correndo em direção à minha casa, lá em Alagoa Grande, né? Quando eu cheguei na casa, a primeira coisa que eu vi foi muito sangue, né? Na frente da casa, a porta fechada, a janela, e eu comecei a chamar pelo meu pai, né? E meu pai, sem querer abrir, obviamente com medo também de ser assassinado, né? A pressão foi muito grande, mas ele abriu a janela e quando eu pulei da janela dentro de casa, eu já pulei em cima do corpo da minha mãe, acredito, né, que já sem vida, né? Triste hora de agonia no sindicato rural. No sindicato rural era grande ajuntamento. Uns choravam, outros cantavam, era grande o sofrimento. Esperando o corpo dela para o sepultamento. A missa de 7º dia do brejo foi a mais bela. O altar composto de padre, catiçais e vela. Mais de 5.000 pessoas fazendo preces pra ela. A situação aqui não é boa não. Não é bom porque o trabalhador rural, além de não ganhar salário, também não tem terra, porque a terra que sobra para o trabalhador rural é lá no morro, onde o boi tem preguiça de ir, entendeu? O sindicato bom é um sindicato que faz o quê? É aquele que defende os direitos dos trabalhadores, aquele que orienta o trabalhador, aquele que diz ao trabalhador o direito que ele tem, a legislação agrária, a legislação trabalhista, são esses sindicatos autênticos, entendeu? Que leva os problemas à justiça, que não está assim amedrontado com ameaças,
Porque pelo menos nós aqui em Lagoa Grande já temos recebido ameaça. Ainda ontem recebi ameaça, botaram o carro por cima de mim. Quer dizer, tudo isso são coisas que pressionam a gente. Mas a gente vai levando, até quando Deus quiser e os trabalhadores, certo? E depois da morte da Margarida, a gente viu a necessidade de trabalhar a mulher. De trazer a mulher para o sindicato, trazer a mulher para a luta, porque a mulher era completamente escravizada. Tanto escravizada, oprimida dentro da sua própria casa, pelo marido, pelos filhos, era escrava do lar, e na propriedade também pelos patrões, pelos feitores. Uma vida infeliz, sem nenhum direito. Com relação às mulheres, elas vieram se intensificar mais depois que o sindicato começou a ter a participação de Solidade, de Mãe, de outras mulheres que começaram a fazer parte do sindicato nas comunidades. Em vários sindicatos, né, foi luta para as mulheres se associar, tem que ser com muita briga, com ação na justiça. Teve companheiras de levar 6 meses para poder se associar. Há uma grande resistência dos homens de associarem as mulheres no sindicato. Aí começou a se organizar aqui na Paraíba o movimento das mulheres trabalhadoras rurais. Aí o que a gente lembra bem aqui eram os grandes atos, né? Tanto no dia 12 de agosto, como no 8 de março. Aqui na região tinha grandes atos de mulheres. Então, quando não era aqui em Alagoa Grande, a gente se deslocava para outros municípios. Também tinha os cursos de formação, os programas de alfabetização com as mulheres. O legado da Penha. O legado da Penha foi a luta para trazer a mulher para o sindicato, a mulher para o conhecimento dos direitos dela, a mulher para a valorização dela própria. Porque a Penha dizia, muitas dessas mulheres, abre os olhos, porque tu tens um companheiro, ele é teu companheiro, não é teu dono, não. Os grupos de mulheres começaram no Sertão Central, né? Antes de eu vir para a coordenação do Agreste e a companheira Lurdinha vir para a coordenação do Sertão, e aí a Luciene para a coordenação aqui da região da Mata, a gente tivemos o primeiro trabalho que foi feito com mulheres, né, que foi isso lá na década de 87, mais ou menos, que foi a Vanete, que começou a organizar grupo de mulheres quando elas estavam lutando para que elas tivessem direito a se alistrar nas frentes de emergência. Tinha um padre que apoiava a luta e por conta desse padre é que as mulheres começaram a frequentar essa missa, o 1º de maio, que era terço. Porque a gente foi tendo uma consciência política, né, do nosso papel. Essa greve, eu acho que ela ainda hoje continua na vida da gente, né? Porque a greve de 79, a greve dos trabalhadoras rurais canavieiras, elas foi uma greve tão forte, tão firme, tão coordenada, tão, como é que se diz, com a semente bem plantada, né, que muitas reivindicações delas ainda hoje está vigorando. Aí eu vou dar um exemplo dos trabalhos da luta das mulheres, que as mulheres naquela época participavam das assembleias, temos fotos com muita participação da mulher, mas as mulheres, mesmo sendo fichada como homem, mas ela recebia o salário menor do que os homens. E nós, com essa luta, nossas reivindicações, nós começamos a organizar as mulheres dentro do sindicato, e os diretores e diretoras
né, junto com a presidência da FETAP, né, que é quem é o coordenador geral, junto com a CONTAG, e as mulheres fizemos documento reivindicando para as mulheres, né, também receber o mesmo salário do homem, né, trabalho igual, salário igual, né, e isso foi muito importante. E também o trabalho que naquela época nós temos registro de muitas crianças deixava de estudar e para ir para o trabalho, não é? E ela foi uma das reivindicações que juntou o trabalho de mulheres junto com o trabalho, vendo a situação de muitas crianças, o analfabetismo na Zona da Mata é muito grande e nós começamos a colocar isso também na pauta. Quando a gente começou muito assim no silencioso, a gente queria mais organizar as mulheres para elas irem para participar do sindicato, ser sócia do sindicato, né? Aí a gente começou a fazer uma discussão maior, porque aí a gente não queria só ser sócia do sindicato, a gente queria estar na direção, a gente queria ter esse poder de dominação da fala. Então a gente passou, né, por tudo isso, para que hoje as mulheres cheguem e digam, você vai para negociar campanha salarial? A gente também vai. Você vai estar na mesa de negociação, os diretores homens, as mulheres também têm que estar lá. A vitória é nossa, vamos conquistar. Viva nossos companheiros de sindicato! Com 15 engenhos, a usina Catende tem uma produção que atinge por safra 1 milhão de sacas de açúcar. Possui 800 trabalhadores nas fábricas e 3.500 nos campos. Catende se transformou durante o tempo que existiu na maior experiência autogestionária do Brasil e possivelmente da América Latina. E uma usina, quando ela entra em falência, ela é dura quando ela tem saúde econômica, ela é supressora de direitos quando ela é poderosa e ela também afeta muito os direitos quando ela está desmoronando, porque ela não termina de uma vez. Ela começa a precarizar trabalho, não pagar FGTS, INSS, atrasar salário por meses. Esse foi o quadro na década de 90 em várias usinas e particularmente na usina Catende. E ela estava numa decadência extrema em 90 e em 93 ela demitiu de uma vez só 2.500 trabalhadores. E eu acho que eu pude contribuir nisso, que eu comecei a introduzir esse debate, conversar com a gente na FETAP e junto com o doutor Arraes. Só, olha, o único caminho é pedir falência judicial. Porque existe na lei de falência uma previsão de que o negócio continue sob a gestão de um síndico, um administrador judicial. Então, em 95, os trabalhadores pediram, 2.300 trabalhadores pediram, eu fui advogado deles, essa falência. 5 dias depois, o Banco do Brasil e o governo do Estado, numa petição conjunta, diziam ao juiz que concordava, então o juiz decretou. E aí nós começamos a criar esse espaço de autogestão, porque a usina devia muito aos trabalhadores, não podia pagar mesmo na justiça. Ainda tinha que anular as fraudes, coisa que ia demorar. Então nós começamos todos ali, os trabalhadores, era até muito bonito ver, porque como eu disse, eram quase 50 engenhos, quase 50 comunidades. Ela tinha uma geração de renda muito importante para aquelas pessoas.
eram uma cooperativa que tinha 4.000 famílias. Hoje, poder andar no assentamento, olhar a área que hoje é da agricultura familiar e saber que tudo aquilo era tomado por cana, né, é um outro sentimento. A usina faliu, a usina fechou e não apresentou proposta para os trabalhadores. Quem nasceu e se criou na palha da cana, numa região canavieira, onde na época não tinha indústria, não tinha um mercado de trabalho disponível para as pessoas poderem disputar um emprego de alguma outra forma, foi fundamental esse processo de transição para manter o homem e a mulher na terra. Porque esse povo que vivia no sítio continuou vivendo na roça, de um formato diferente, hoje como proprietário, né, tendo seus 7 hectares de terra, 10 hectares de terra, produzindo lavoura, né, tendo sua casa para morar com suas famílias, ver os netos hoje, que inclusive que são fruto dessa terra, né, dessa luta, é muito gratificante. Quando o papai partiu, por coincidência era no pleito eleitoral do sindicato. E ele tinha uma visão de que eu era um dos filhos dele que deveria continuar essa história. Então, ele não conseguiu ver esse pensamento, porque ele faleceu em julho, a eleição era em setembro, e assim foi. Em setembro se deu o processo eleitoral, eu me elegi presidente do sindicato, eu fui o primeiro presidente eleito após a morte de Agapto, muito jovem, foi em 2004. Em 2005 teve uma greve. Aí eu participei da greve de 2005 como diretor-presidente do Sindicato de São Lourenço. E foi muito difícil fazer essa greve, porque a gente já não tinha mais os engenhos com moradores, as usinas já tinham mudado o seu perfil, né, de produção, já tinha tirado os trabalhadores que antes moravam no engenho para a periferia da cidade e nem tinha mais os delegados de base. Então eu não tinha, junto com o Nóbrega, que na época a gente dividiu a diretoria do sindicato, a gente não tinha os delegados de base para dar o comando como a Agapto fazia. E poder encontrar esses trabalhadores de madrugada, indo nos pontos de ônibus, de onde eles iam partir para poder liderar essa greve, foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. Primeiro eu estava chegando no sindicato, eu nem imaginava o que era isso. Inclusive, na minha sala tinha um retrato do meu pai, igual ao que tem aqui no auditório. Eu olhei para a imagem do meu pai e disse: mas pai, que herança que você me deixou, viu? A gente está com necessidade de fazer um trabalho melhor com a juventude. A gente está vendo coisa passar, a gente está vendo o trabalho que a gente fez no passado, mesmo da terra. A gente está vendo os velhos que são aposentados querendo desistir da terra e troca por uma casa na rua. E se trabalha a família, incentivar para justamente não perder aquilo que a gente adquiriu, não é? Que é o pedacinho da terra, né? E é aí que a família assumir essa responsabilidade. Então, eu acho que a juventude precisa realmente de compreender esse processo todinho. Agora, o movimento sindical tem necessidade de contar de contar essa história para os jovens, né? Para chegar até aqui, o sofrimento que tivemos, para chegar até aqui com aqueles que já estão aposentados hoje, não é? E esse é um congresso, inclusive, que a gente pode notar, inclusive pelas imagens, pelas fotos, o quanto que ele está representativo em termos de participação dos homens, das mulheres e inclusive da juventude rural. Então a gente vem nesse processo militando com a juventude, mas não só levantando a bandeira da juventude, também estamos envolvidos, né, com a reforma agrária, com o fortalecimento da agricultura familiar, com o acesso às políticas como um todo. Sou lá do Polo Petrolina, eleita pela primeira vez na FETAP, né? Estou no meu primeiro mandato e reiniciando o segundo mandato na diretoria de política agrária, a primeira mulher diretora de política agrária da FETAP em 56 anos, né? Então esse congresso ele é muito simbólico para a gente, porque eleger
Cícera, como presidente da FETAP, não é apenas garantir o mandato de Cícera, mas é garantir um mandato, é garantir a ascensão de nós, mulheres trabalhadoras rurais, também nesse cargo de decisão política. O que conta dentro do nosso caderno é a parceria com os assalariados rurais de continuar, porque eles precisam, que estão nascendo uma categoria agora, precisa da gente e a gente deles. Outra seria na questão do fortalecimento da agricultura familiar, de geração de renda, de organização da produção nas 3 regiões. Outra diretriz é também estar fazendo com que as mulheres, jovens e a terceira idade façam muito mais parte da rotina dos sindicatos, da base dos sindicatos, para que os sindicatos não morram e vivam a cada dia mais daqui para frente, porque o campo, ele precisa ter gente trabalhando e precisa ter alimentação. E Pernambuco hoje, mais de 60%, 70% arroz, feijão e milho vem da agricultura familiar, e são dados do IBGE, e é fundamental que a agricultura permaneça. Então, o caderno de tese nosso também tem essa linha, nessa perspectiva de organizar as produções da agricultura familiar. A formação é semente santa. Nas pessoas, ela é plantada. Mas se não for bem tratada, definha e não se levanta. Quem cultiva essa planta, terá fruto permanente. Se queimar esta semente, mata a organização. O futuro está nas mãos do que está nas mãos da gente. Faça dessa casa um museu em memória da sua mãe, meu filho. Foi um pedido do meu pai. Aí isso entrou como uma flecha. Aí fui quase que desesperadamente ao prefeito na época, né? E ele comprou, ele disse: Arimatea, nós vamos avaliar a casa e nós vamos comprar. O município vai comprar e ela vai ser patrimônio histórico de Alagoa Grande. E hoje essa casa, né, é patrimônio histórico de Alagoa Grande, mantida pela prefeitura, e é um museu. E essa história aí me emociona muito, porque eu realizei um desejo do meu pai, né? E hoje ela é um dos museus mais visitados de Alagoa Grande. O outro é o de Jacques do Pandeiro, que é lá também, né? E a gente começou com uma casa lá na comunidade, que antes era denominado o nome Memorial João Pedro Teixeira, que foi dado esse nome devido aos camponeses em homenagem a João Pedro, que na época era quem tinha protagonizado, né, na memória do povo essa luta. E aí, ao decorrer dos anos, né, a Comissão Pastoral da Terra, na pessoa de Padre Hermínio, de Irmã Tone e os companheiros, né, camponeses e camponesas que lutavam pela terra, iniciaram uma busca de outras pessoas que também tinham lutado e tinham protagonizado esse movimento, né? Em 2006, iniciou-se um trabalho para registrar essa organização, né, no cartório, para formalizar uma ONG, que aí foi conhecida como Memorial das Ligas Camponesas, porque se entendia que não era apenas João Pedro, foi o processo das ligas. A menina desenvolveu um seminário em Carpina e me chamou para fazer uma palestra sobre o sindicalismo rural. Então aquela turma jovem, parceiro da terra, que estão em lote de terra por aí, quando eu cheguei, coloquei, fiz uma exposição do que foi o sindicato, como começou, por que começou, que mostrei a luta como foram. Disse à noite eles não dormiram lá no dormitório, era tudo conversando, eu não sabia de um negócio desse, como é que acontece? A gente não sabia disso, e a turma, rapaz, a gente tem que se organizar, disse, ainda hoje falam lá. Porque tem essa geração nova hoje, está pensando que o sindicato começou agora, está vindo agora. Não sabe que houve um passado de luta que vem de longas datas, que muitos companheiros tombaram no campo e a terra empapou o sangue de muitos camponeses e de assessores por aí afora, para a gente chegar ter o que se tem hoje. E se a gente não continuar organizando nas bases, fazendo sindicalismo miudinho nas bases, vai chegar um tempo. Acabou que foi a semente foi plantada e não tem mais plantação nenhuma. E esse material, então, vai ser
cópia desse material seria dado às várias instituições organizadoras, às entidades de trabalhadores, e seria depositado em arquivos, né, arquivos confiáveis, enfim, a vários no Brasil e no exterior, para que pudesse servir amanhã a estudiosos, a interessados na história do movimento sindical, aos próprios trabalhadores e principalmente aos trabalhadores e das suas organizações, porque para terem uma ideia do que tem sido essa luta, né? Falamos das nossas lutas e das nossas dificuldades, das conquistas obtidas, mudando a realidade, e do caminho percorrido na luta por liberdade. Vimos o papel da pesquisa no sentido de conhecer e assim poder contribuir para a sociedade saber o padecimento da categoria para poder sobreviver. Quem pesquisou o passado viu a dureza do opressor, a nossa luta por liberdade, o padecer do morador, as conquistas obtidas com sangue do trabalhador. A FETAP criou a academia para resgatar essa história, conhecer as dificuldades enfrentadas na trajetória. Isso tudo e muito mais está gravado na memória. Parabéns, pesquisadores, pelo trabalho realizado. Queremos ver de perto o que foi pesquisado. Abraço da Academia Sindical e o nosso muito obrigado. No campo tem panelada de mão de vaca e pirão, cabidela de capão, carne de bode buchado. Mocotó e feijoada, tudo tem pra se comer, e a sobra é pra vender lá no barzinho de seu Zé. O campo ainda é um lugar bom de viver. Cidade, de tudo tem que comprar. Se for pedir, ninguém dá nenhum pão por caridade, nem um pão, nem a metade. Você não tem pra comer, porque tudo é pra vender e fica lá sem ter café. O campo ainda é um lugar bom de viver.
hoje não são mais as do passado. Hoje a mulher vai pra luta. Seu plano é bem controlado. Não fica mais oprimida com o machão ao seu lado. A mulher vai pra roçado, pra o comércio ou pra feira. Seja médico ou engenheira, advogado ou parteiro, que a mulher tem direito de ser feliz na carreira. Seja a mulher merendeira ou a mulher professora, advogado ou juiz, ou mulher trabalhadora, tem que lutar para não ter a vida sofredora. Eu sou uma sonhadora, quero viver bem feliz. Sou mais uma Margarida das muitas deste país. Quero lutar toda hora, lutando e pedindo bis. Eu quero viver feliz durante a vida, render, lutar de cabeça erguida, se abrir a boca e dizer: sou mais uma Margarida que preciso de viver. Na vida não vou temer, nem vou viver assombrada. Sou Margarida, sou Penha, sou Rita e Anunciada. Sou uma das muitas fortes mulheres da minha estrada. Esta vida é consagrada, pode falar quem quiser. Eu não ligo pra o que diz, no verdadeiro mistério. Se o meu nome é Maria e me forte eu sou mulher.